Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo Brião, do curso do Tecnólogo de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Hoje eu vou, nessa disciplina, de organização de computadores, nós vamos apresentar o que significa, os circuitos lógicos. Na verdade, vocês já viram alguma pincelada em fundamentos de computadores, mas aqui nesse caso eu vou dar uma aprofundada e vou adaptar esse conteúdo para nosso componente curricular. Então eu obtive esses slides da professora Grace, lá da Unicamp, tá? Fiz uma adaptação para a nossa aula, ok? Aqui tem algumas notas de aula, né? Enfim, tudo que se vai ver aqui é baseado nessa bibliografia, tá bom? Então vamos, mencionar aqui algumas definições importantes. Nós temos a questão da variável booleana, que pode ser 0 ou 1, as funções que associa cada n variáveis de uma entrada e uma única saída. Podemos descrever uma função booleana utilizando tabelas verdades, portas lógicas, equações e formas de onda. E, enfim, nós temos três operações básicas, que é OR, AND, NOT. E esse OR, AND, NOT são portas lógicas criadas a partir de 2 a 5 transistores, mais ou menos, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia. Então, só para a gente deixar claro que uma função, uma tabela verdade é assim. Nós temos entradas e aqui a função de saída. Então, por exemplo, nós temos essa combinação de 4 entradas. Vai gerar 4 saídas. Essa é uma função. Mas o que essa função representa, na verdade, em relação a essas entradas? Essa função é necessária realizar uma um mapeamento ou utilizando equações para gerarmos o circuito que gerará essa lógica, tá? Então, por exemplo, vamos ver cada uma desses componentes. Nós temos a operação NOT. O NOT é uma porta onde nós colocamos 0 em A1, ele sai 1, ou 1, ele sai 0. Tá? Simplesmente ele inverte, tá bom? Então está aqui a nossa notação. Toda vez que nós temos um A e um tracinho, ele tá causando a negação. Depois aqui nós temos uma porta lógica OR, tá? Nós temos o OR. O OR nada mais é do que se é 0 e 0, ele vai gerar 0. 0, 1 sempre vai gerar verdadeiro, tá? 1 ou 0 sempre vai gerar verdadeiro. 1 ou 1 vai gerar verdadeiro. Então, somente quando as duas for false, significa que eu terei falso, tá? Então nós temos aqui as duas entradas e a saída, a notação é um mais para mencionar o OR, ok? O AND. O AND, a lógica é um pouco diferente do OR. Eu somente terei verdadeiro quando as duas forem verdadeiro. Quando qualquer uma das duas entradas, ou N entradas, for zero, a saída é zero, tá bom? Então, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Correto? E a anotação é um ponto. O NOR. O NOR é a expressão OR negada. Então, como antes nós tínhamos 1, 1, 1, 0, que era a saída de um OR, nós invertemos essa saída, né? Esse pontinho aqui significa a inversão da saída da nossa porta OR. Praticamente assim, nós colocamos uma... O que significa? Essas são as entradas, as equações, e aqui significa que eu estou negando tudo. Então, faço a negação, né, da saída do OR, ele vai se transformar em 0001, correto? O NOR também, o que nós podemos ver aqui, analisar uma coisa bastante interessante. Se eu nego, veja que esse aqui é o nosso NOR, correto? É A ou A1 ou A2, só que é um N no final, NOR. Vejam que se eu negar, por exemplo, eu vou negar a entrada, ó. A1 eu vou negar para 1. A2 eu vou negar para 1 aqui. 1 e 1
1. Vejam no final aqui, só para a gente testar. A1 eu vou negar para 0, A2 eu vou negar para 0, 0, 0 é 0. Ou seja, utilizando essa notação significa que eu estou negando as entradas. Vejam que os circuitos foram equivalentes. Então, Morgan foi um cientista que descobriu isso, descobriu essas equivalências e criou uma tabela de equivalências. Então, nós vimos que um NOR, certo, é igual à negação das entradas de um E, de um AND, tá bom? Então, utilizando somente portas NOR, podemos obter as três portas básicas. Então, por exemplo, se eu colocar A1 e eu puxar essa linha aqui, ou seja, A1, A1, né? Então, por exemplo, 0 e 0, aqui vai ser negado, vai virar 1. Se eu coloco 1 e 1, aqui vai ser 0. Não existe a possibilidade de 1 e 0 porque é o mesmo fio. Então, eu criei uma porta NOT, tá? E aqui nós podemos construir uma AND a partir da combinação das NORs, e aqui eu posso criar uma OR em combinação das NOR. E o que que significa? Significa que dentro de um chip, né, as portas elas são criadas dessa forma aqui, tá bom? Que mais? Aí tem a NAND, tá? A NAND também. A NAND, nós temos essas características, é negar a saída, né, de uma AND vai virar uma NAND. Então nós temos aqui a representação, A1 e A2i, o risquinho em cima, neguei a saída. Mas também temos algumas coisas interessantes. O Morgan foi lá e observou que se eu negar a entrada de A1, negar a entrada de A2 e realizar um OR dessas duas entradas negadas, eu tenho os mesmos valores que um NAND. Então, ele observou que existe equivalência. Tá? E aqui o NAND também eu posso obter as três portas básicas. Então, um chip é criado ou por porta NAND ou por porta NOR. Tá? Pelo que eu sei, NAND é mais usado. Tá? Aí existe o SHOR. O SHOR tem uma característica interessante, que é o OR exclusivo. Eu tenho 0, 0, vai dar 0. 0 ou 1 é 1, 1 ou 0 é 1, 1 e 1 é 0. Tá? Só que é uma característica dessa porta o seguinte, ele funciona assim, ó, eu nego a entrada de 1 e A2 ou nego a entrada de A2 e A1, faço um ou no final, né, e aí eu obtenho o meu short. Por que ele é importante? Porque ele também pode gerar um comparador aqui, ó, se eu negar a sua saída. Se eu nego a sua saída, ó, eu crio um XNOR, significa que todos os iguais, ó, 0 ou 0 ele vai levantar 1, 1 e 1 ele vai levantar 1. Tudo que for diferente entre as suas entradas gerará 0. Então aqui nós temos um comparador de bits, né? Uma portinha aí com algumas portas NOR aí, ou NAND. Tá? Só que assim, pessoal, para gerar, por exemplo, vamos lá voltar nessa tabela aqui, ó. Se eu quiser gerar uma, uma função booleana através dessas entradas, dessa saída, eu terei que criar essa tabela verdade. Isso é uma tabela verdade, tá? Onde eu tenho duas saídas e duas entradas. Então, eu posso gerar assim, ó. Por exemplo, eu coloquei duas entradas e uma saída, correto? E aí foi gerado aqui os mini termos ou max termos. Como funciona? Ou eu pego aqui e, e faço o seguinte, bom, eu vou negar, tudo que for zero, eu nego e coloco um E. Então, ó, A negado, B negado, eu coloco A e B negado, porque é a função de 1 aqui. Tá? Então, deixo aqui. A e 1 significa A negado, mas o B não. Depois, 1 e 0. Tá? Só que esse aqui, ó, eu mencionei aqui, mas eu não vou somar porque ele deu 0. Então, eu só vou pegar esses três termos aqui. Tá? Então, eu faço a função utilizando esses três termos, ó, e aí ele fica A, B negado, ou A negado B, ou A, B negado.
Tá? Então essa função aqui representa isso aqui. Só que essa função aqui, dependendo como for a equação, essas equações aí elas não geram algo otimizado. Então existe um mapa de Carnot, que é uma outra forma de analisarmos, né? Conseguirmos aí ótimo, né? Ótimo os resultados em termos de minimização. E os produtos da soma utilizando max termos significa eu fazer o diferente, eu usar aqui ó, A e B, tudo que for zero eu coloco A e B, e tudo que for 1 eu coloco negado e eu uso ou. E depois eu faço dessa forma aqui. Ó, tá? E aí eu gero esse resultado aqui. Vejam que esse resultado e esse resultado aqui são equivalentes. É uma função, né, XNOR aqui. Não, não é XNOR. Essa aqui é uma função, deixa eu ver, 00 vai dar. É uma função NAND, NAND, tá? Então vejam que o NAND pode ser expresso assim ou expresso assim. Mas qual é aquela que vai gerar menos hardware? Com certeza essa aqui, porque tem menos portas lógicas envolvidas do que essa aqui, tá? Mas é claro que são equivalentes, mas a gente sempre quer buscar o menor circuito. Enfim, aí existe certas lógicas para minimização, existe toda uma matemática por baixo que eu não quero entrar aqui em detalhe em organização de computadores, eu quero entrar, a gente vai aprender como projetar, tá? Mas enfim, vamos dar uma olhada nessa situação aqui, ó. Eu vou colocar em evidência, que nem matemática, ó, vejam que tem em comum A negado, vou colocar o A negado em parênteses, B e B negado. O que é B e B negado? Se aqui virar 1, aqui vai ficar 0. Se aqui virar 0, aqui vai ficar 1. Se eu tenho ou 1 ou, vamos pensar, se eu tenho 1 ou B negado, ou 0 ou 1 ou 1 ou 0, isso não tem outro jeito. Isso vai virar em valor 1 aqui. Então isso vai virar valor 1. Ó. E aí o que aconteceu? O que aconteceu é que eu cheguei nesse nível aqui, né, porque aqui vai virar 1 ou B. O que é 1 ou B? 1 ou qualquer coisa, né? 1 ou 0 vai ser 0. 1 ou 1 vai ser 1. Então vai ser 1 sempre. Então eu vou ter um A aqui. E aqui eu tenho essa A também, ó. A ou A negado significa que aqui vai virar 1. Então eu vou virar, vai ser removido isso aqui, vai virar B negado, A negado. Isso por, né, utilizando equações, mas que é complicado de fazer isso o tempo todo. Necessita habilidade e experiência para obter uma boa simplificação. Bom, aqui, né, vemos que nós temos um circuito que era assim e a gente conseguiu reduzir utilizando essa equivalência de Morgan, perdão. E aí chegamos num ponto em que a quantidade de portas lógicas foi reduzida de 7 para 3. Né? Então, isso é uma redução incrível em termos de projetos de computador. Depois nós temos um mapa de Carnot, tá? Eu vou mostrar para vocês. O mapa de Carnot, na verdade eu tenho a minha tabela, tá? A, B e temos uma saída aqui. E aí eu vou fazer o seguinte. Aqui vai ser o B, aqui vai ser o A, tá? E aí eu tenho, por exemplo, quando eu colocar 1 e 1, 1 e 1, os dois são 1 é aqui, ó. Então eu vou colocar 1 aqui. Aqui é só B, que virou 1. Então esse 1 aqui virou aqui. Então aqui é só A. Então esse 1 eu vou botar aqui. Tá? Eu crio uma tabela assim. Aí vejo que eu tenho 1, 1, 1, 0. Como é que eu faço a... Bom, se eu vou multiplicar aqui cada termo, eu vou fazer o seguinte, ó. O que é 1? 1 é A negado, aqui deveria ter um A negado e aqui deveria ter um B negado, tá? Então, A negado e 1. Depois aqui, ou A negado ou B negado, que é esse caso aqui, ó. Esse caso aqui, tá? Depois eu tenho os dois, né? A e 1. Tá? Eu tenho todos esses hardwares aqui, mas eu quero simplificar. Então, tudo que tiver numa mesma coluna, eu simplifico e aqui vai virar B. E se eu simplificar em toda a coluna, o que se modifica? Aqui vai virar B e B negado. Então, B e B negado, eu removo B, só vira esse A aqui. E joguei esse A aqui.
Então é uma forma de simplificação. E essa tabela, ela começa a aumentar. Claro que aqui nesse caso, ó, não estão na mesma coluna, né? Nem diagonal funciona, é só na mesma coluna, na mesma linha, o número de uns. Como eu não tenho nada, não tem simplificação. Então, é colocar, aqui nesse caso, B negado e A, e aqui é A negado e B. Então, eu vou fazer isso aqui é um XOR, não admite simplificação. E aí nós temos para três variáveis, três entradas, nós temos uma tabela que é 2 na n, né? Então 2 na 3 é 8, 2 na n entradas, né? Então eu vou criar um mapa assim, tá? E aí eu começo a fazer as minhas simplificações. Eu posso ter 16 entradas, né? E aí eu começo a criar um mapa. O problema todo é quando cada linha, cada coluna, né, de entrada que você inclui, você aumenta 2 na n, o aumento exponencial, correto? Bom, então nós temos alguns hardwares que são muito importantes a partir de agora para, no que diz respeito aos nossos propósitos, tá? Então, temos um meio somador, tá? Que isso aqui faz uma pequena soma sem, eh, sem receber um carry. O que significa um carry? Um valor de entrada, por exemplo, quando há estouro, tá? Então, o que é a soma? Tem que acontecer isso aqui, ó. 0 mais 0 vai dar 0, 0 mais 1 é 1, 1 mais 0 é 1. Quando acontecer 1 mais 1, né? Ele vai dar 0 e no care out vai colocar o valor 1. Tá? Então, basicamente é isso. Como funciona? O hardware por baixo, eu não vou entrar em detalhes, é assim. Esse aqui vai ser o carry e esse aqui vai ser a própria soma. Tá? Então, esse hardwarezinho aqui, com duas portas lógicas, é um meio somador. Existe somador completo, que tem mais uma entrada. O que significa? Tem os estouros, né? Vejam que um estouro de um dígito, tá? Esse é o primeiro dígito, portanto, não há recebimento de carry in. Aí o primeiro dígito foi lá e fez a soma e houve um estouro. Mas esse estouro vai ser recebido por onde? Vai ser recebido nesse aqui, no Cin. Então, Cin vai ser o valor de estouro. Aqui temos todas as combinações. E aí nós temos 0, 0 vai dar 0, 0, 0 vai dar mais 1. Isso aqui são as somas, né? Aqui houve um estouro, vai 1 no carry, e todo mundo é 1, vai acontecer 1 mais 1 mais 1, né? 1 mais 1 vai dar 0, mais 1 vai dar 1, só que houve um estouro. Tá? Então, o hardware vão ser 5 portas lógicas, tá? E aí nós temos todo o nosso hardware aqui pronto para fazer um somador completo. E o somador completo, né, ó, pode ser construído a partir de dois meios somadores. Eu posso ainda, eu não quero criar esse hardware aqui, ó. Eu não quero criar esse hardware. Eu quero apenas utilizar esse bloco aqui. Com esse bloco, dois blocos desses, né, eu consigo criar um bloco completo, né, um somador completo. E aí dessa forma eu consigo, e aqui nós temos uma lógica por fora, né? Aqui todo seria encapsular isso aqui tudo dentro de um somador completo. Se eu cascatear o somador, nós temos como fazer esse cálculo aqui, bit a bit. Eu tenho como fazer, por exemplo, 1000, que equivale ao número 8 em decimal, mais 0100, que é 4. 8 mais 4, 12, e aí eu vou ter os valores aqui. Tá? E eu consigo fazer essa soma fazendo o cascateamento e conectando Cin com Cout de cada um dos meus somadores. Tá? Na verdade, esse aqui é o dígito mais significativo e o menos significativo, então ele vem por esse caminho aqui. Ó, tá? Com isso, a gente tem uma soma. Nós podemos comparar números, sabendo que um é maior que o outro. Tá? E nós podemos criar circuitos codificadores e decodificadores. Então, eu vou mostrar daqui a pouco o que são esses circuitos. Por exemplo, tá? Eu quero criar aí um circuito que eu quero codificar um decimal para BCD.
Veja que o decimal para ABCD é um circuito muito antigo, tá? Onde eu quero colocar um número decimal aqui e eu quero gerar, né, um valor binário dele. Veja que eu tenho uma codificação. Então, por exemplo, se esse pino aqui tem um valor semântico, né, que eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? E aqui tem valor zero, esquecemos do zero aqui também. É que o zero vai dar tudo zero. Mas convenhamos, se eu colocar o valor semântico de cada pino aqui, tá? E se eu, por exemplo, for lá e apertar um botão que gere o valor 8, que é esse pino aqui, ó, esse pino aqui entrando aqui e o restante, né, sendo zero, ele vai gerar essas saídas aqui, ó. E é isso que vai acontecer, tá bom? Então, que saída vai, se eu clicar no 8? Ele vai colocar 1, 0, 0, 0, no A3, A2, A1, A0. Tá? Então, nós temos um circuito que faz essa conversão de base, digamos assim. E aí, existe uma série desses tipos de codificadores, ó, vejam que tem aqui. É uma caixinha preta, um circuito mesmo, tá? E é isso que a gente vai ver nas nossas aulas de MIPS. É uma caixinha preta que tem entrada e saída. Nós não vamos ver os detalhes de portas lógicas, porque a gente tem que aprender como funciona o computador no nível mais abstrato. Aí aqui mostra como é que seria o teclado no baixo nível, né? Eu vou apertar 9, ele tem que gerar ali 1001, né? E aí eu uso aqui, enfim, resistores, né, de pull-up, enfim, e chaves, tá? Que eu não quero entrar em detalhe. Aí nós temos um BCD que tem 10 variáveis de saída, então aqui é o contrário, aqui eu quero codificar um número binário para sair decimal. Então vejam que aqui eu tenho o valor, vamos pegar aqui o valor 8, tá? Então o valor 8 ele vai ser 1, 2, né? Aqui vai ser 1 no B, 1 no C e no D. Isso aqui é o 8 em binário. E o 8 em binário ele vai se transformar aqui eu vou colocar no D7 aqui, que significa que é o valor 8 que eu vou pegar, tá bom? Perdão, é 1000, tá? Que é o valor 8, ele vai gerar aqui a saída no D8, tá? Então, isso aqui vai ser fundamental para uma conversão de base, né, para, entre binário para decimal, tá bom? E aí, claro, existem aqui os mapas de Carnot para fazer as devidas conversões. E aí tem, para cada saída existem esses hardwares aqui. Aí se vocês quiserem verificar, fiquem à vontade. Tá? Então a saída, né, daquele codificador é isso aqui. Ó. Essas são as entradas, essa é a saída, esse aqui é o circuito, a expressão equivalente. Aí existem os displays de 7 segmentos, por exemplo, cada letrinha é uma saída, né? Cada letrinha aqui é uma saída. Então, por exemplo, o zero terá o A, né, ligado, B ligado, C ligado, D ligado, D ligado, F ligado e o G desligado. E o 1 só terá o B e o C ligado. A gente pode ver assim, ó, por exemplo, elaboração de um código BCD para 7 segmentos. Tudo zero significa que é zero. Então toda a volta do circuito daquele digital aqui, ó, ele vai virar 1 e o G vai ficar zero aqui, ó, tá? Então basicamente isso aqui é um outro circuito, né, correspondente. Bom, existe agora os mais importantes circuitos para esse componente curricular, que são os multiplexadores e os demultiplexadores, né, que são circuitos que permitem passar uma informação digital proveniente de diversos canais e um só canal. Eles também são chamados de selecionadores de dados. Então nós temos aqui uma caixa num alto nível de abstração, onde eu tenho uma das entradas que eu tenho aqui, eu vou selecionar uma dessas entradas a partir desses comandos aqui. Tá? Então eu tenho comandos que com certeza essas entradas aqui, eu tenho eu tenho N entradas aqui e 2 na N entradas aqui para ser selecionado uma saída. É como se fosse um trilho de trem aqui, ó, tá? Então eu vou pegar qual dessas entradas aqui? Qual desse trem que eu vou pegar aqui? Ah, eu vou chavear a partir daqui
por exemplo, 00000, eu vou pegar aquele primeiro lá. Então ele vai pegar esse aqui e vai jogar para cá, ó, tá? Então um multiplexador, tá? Ele funciona dessa forma. Eu vou ter as chaves A e B, que vai selecionar uma dessas entradas. Então A e B, 0 e 0, seleciona I0, 0 e 1 seleciona I1, 1 e 0 seleciona I2, 1 e 1 seleciona I3. Dessa forma aqui, então, eu faço a seleção dessas entradas e jogo lá. Tá bom, pessoal? Então, eu posso também cascatear vários multiplexadores, tá? Eu posso ter dois multiplexadores de 16 bits, né, formados por dois de 8 bits, tá? Vejam que eu tenho 8 bits aqui de entrada, então são três linhas, tá? 2 na 3 são 8, mas como eu estou lidando com 16 bits, eu preciso de ter mais uma linha aqui, ó. Então é uma lógica, né, que vai me fazer com que eu tenha meus 4 bits de entrada para selecionar uma das 16 entradas para jogar na saída. Tá? Então aqui tem a sua lógica, tá? Eu não vou entrar aqui no nível de detalhe, mas eu quero apenas ensinar para vocês que o multiplexador é assim. E temos o demultiplexador, que são capazes de fazer o contrário, ele pegar uma entrada dessas aqui e a partir de uma linha eu colocar em uma dessas saídas. É justamente ao contrário. Tá? E aqui está a lógica. Então, se eu tenho uma entrada E, né? Eu tenho uma entrada, se eu colocar 0, 0, ele vai jogar no S0 aí. Se eu colocar 0, 1, ele vai colocar no S1. Se eu colocar 1 e 0, vai ser no S2. Se eu colocar 1 e 1, vai ser no S3. Então é uma entrada que seria selecionada para uma dessas saídas. Tranquilo, tá, pessoal? Da mesma forma, eu posso colocar dois demultiplexadores de 8 bits para me fazer um demultiplicador de 16 bits a partir, né, do cascateamento desse hardware aqui, exatamente como eu fiz do multiplexador. Tá bom, pessoal? Então, o que nós aprendemos nessa aula? Aprendemos o que é mais importante para nós. São somadores, que vocês tiveram uma ideia, mas principalmente que é um demultiplexador e um multiplexador. São hardwares extremamente fundamentais para para os nossos propósitos do nosso componente curricular Organização de Computadores. Tá bom, pessoal? Até lá!